Oi pessoal, gravando aqui a nossa 11ª aula, né? Eu tô até colocando uma aula depois da outra, né? Como eu vinha prometendo, não estava conseguindo fazer. Então, a 11ª aula no canal Arte Sua Linda, né? No curso de desenho artístico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre luz e sombra. E é por isso que eu quis até não deixar passar muito tempo, né? Ontem nós terminamos o desenho. Eu não quis apagar a caixa para poder fazer o sombreado, para vocês poderem, né, enxergar aqui o que foi feito ontem. Eu dei até uma clareada aqui no eixo, mas aí resolvi parar de apagar. Então eu fiz um outro aqui por cima, tá, gente? Eu não redesenhei, não fiz caixa, eu realmente passei por cima para poder agilizar, tá? O meu objetivo aqui é ensinar, então eu não estou repetindo o exercício, mas o ideal para quem não quiser apagar essa caixa seria refazer, tá, gente? Estou falando em termos de ideal. Refazer e apagar a caixa do segundo, guardar essa daqui, escrevendo, né? Segundo exercício, com método, forma quadrada, largura igual altura, tá? Vocês podem botar uma legendazinha para vocês saberem o que é, né? E a gente vai para luz e sombra fazer a arte final. O que é a arte final? A arte final é a conclusão, né? É o acabamento do desenho, é como ele vai ficar quando pronto. Aqui a gente tem um exercício numa folha de papel sulfite, já falei sobre isso, não é a folha própria para você fazer sombreado, não é uma folha própria para desenho, né? É uma folha de impressão, para texto, né? Não tem textura, é fina, não é uma folha própria para desenho. Mas a gente está fazendo exercício, não convém gastar dinheiro com material caro para fazer exercício. Então a gente vai dar um jeitinho de trabalhar aqui com o sombreado, tá? No caso da minha folha, lembra que eu falei que eu tinha duas folhas, que uma eu fiz a caixa, né? Essa daqui, que era a cópia, né? Olha lá a caixa, tá? É a folha de estudo, né? Então, essa daqui foi minha folha de estudo, tá? E aqui a folha com a conclusão, com a arte final, que eu deveria ter apagado tudo e ficado com isso aqui. Vocês estão entendendo, né? Então, eu só não quis apagar para poder tê-la aqui, no caso de uma necessidade de falar ou mostrar alguma coisa. E eu reproduzi o desenho aqui já sem a caixa, sem nada, passando por cima só para poder utilizá-lo. Então, na hora que eu vou fazer a arte final, eu queria mostrar essas duas folhas. Essa folha de estudo eu vou deixar lá quietinha no canto, porque eu já vi todas as medidas, já acertei tudo. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Lília, se acontecer de eu apagar a caixa e eu perceber que tem algum erro aqui, o olho tá torto, como é que eu faço? Você vai comparar medidas, tá? Você pode continuar usando essa folha, o palito, tá? Então você vem aqui, por exemplo, a distância do nariz para a boca, tá? Eu não posso botar aqui, porque esse aqui tá... Tem um bichinho aqui voando. Essa daqui tá menor do que esse, então eu não tenho como transferir para cá. Se eu já paguei a caixa aqui, eu não tenho como ir na régua. Às vezes fica até uma sombrinha, mas eu não tenho como ir na régua. Então, o que eu faço? Eu quero ver a distância da boca para o nariz, porque eu acho que tá errada. O que eu posso fazer? Eu posso jogar essa distância aqui no nariz, por exemplo, né? E eu vou ver que ela é um pouquinho menor do que o nariz. Então, eu venho aqui mais ou menos, ó, com a distância lá e passo para cá. Olha ali, ó, como é que eu acertei. Estão vendo? Então, mesmo quando você apaga a caixa, se você perceber um erro, tem como você conseguir ajeitar esse erro, tá? Então, eu passei para cá o desenho e a gente vai fazer o sombreado do cabelo. O que é esse sombreado do cabelo? Gente, a luz e sombra é uma estratégia, né? Para você conseguir dar a sensação de profundidade. No caso da nossa folha aqui, eu não trabalhei ela com lápis.
Na verdade, o lápis, ele tá aqui nessa sombra, mas eu tenho linhas feitas com caneta nanquim, que hoje em dia ninguém mais usa caneta nanquim recarregável, né, gente? Hoje em dia a gente tem a possibilidade da caneta nanquim descartável, que é muito mais prática. Eu tô tentando achar a minha aqui. É muito mais prática, né? Ela tem o número da ponta, que é igual a recarregável. Na minha época de faculdade, a gente tinha recarregável que você tinha que colocar o nanquim, alimentar a caneta, entupir, era bem mais complicado o uso, né? Tinha que ter a tinta. Hoje em dia você tem essas aqui, você escolhe o número da ponta, 08 é bem grossinha, né? E você tem bem fininha, 01, 02, 03. Eu gosto muito da 03 e da 05, né? Mas assim, você pode usar qualquer uma. Então aqui eu fiz com a caneta nanquim. Por quê? Porque eu tava querendo fazer, eu na verdade escaneei, né? Para botar num link e vocês conseguirem imprimir em casa. Então eu não fiz com lápis, porque o lápis não ficaria legal, tá? Ficaria muito claro, né? Para fazer cópia, escanear, vai ficar mais claro. Então eu fiz com a caneta nanquim. Mas aqui a gente vai trabalhar ele todo com lápis, tá, gente? Então o que eu fiz? Para poder fazer a arte final, eu já dei uma engrossadinha, né? Uma reforçada nas linhas, né? Então eu vou com a minha lapiseira mesmo, eu não fui com lápis para poder ficar bem fininha. E a minha lapiseira tá mais em pé, né? Eu tô trabalhando com ela mais em pé. E aí a gente vai acertar, escurecer as linhas, ok? Escurecer o olhinho, que dá uma tremenda diferença, tá? Quando você... Eu tô com um gato, gente, que provavelmente foi abandono na estrada e ele tá vindo aqui à noite. Então meus cachorros ficam enlouquecidos. E eu rezando para ele não cair dentro de nenhum canil, né? Não entrar. Eu tô botando comida, água, mas ele fica passeando pelo quintal e os cães ficam loucos. Enquanto ele não vai embora, e eu não sei nem o que fazer, porque eu poderia tentar pegá-lo, mas é tão complicado você inserir gato novo em gatil, é tanto gasto. Tem que testar, vacinar, castrar. E aqui eu tenho uma despesa muito alta com o animal, difícil. Então, olha só, gente. Eu tô aqui mesmo com a lapiseira, tá? Nem peguei o lápis. Tô escurecendo o olhinho. E aí, como é que eu vou fazer agora com esse cabelo? Eu vou trabalhar com o lápis 6B da Faber-Castell, tá, gente? Que é o basicão. Não vou nem usar outra marca para poder ficar uma coisa assim mais que todo mundo tenha. Então, aqui em cima, nessa parte aqui, tem umas linhas, né? Nesse tufinho, mas ele é todo escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se eu estivesse pintando, tá? O meu, como se eu estivesse colorindo. Queria achar uma folha, tá? Eu tava falando que o sombreado é um recurso para dar volume numa coisa que não tem volume, né? Porque a folha, ela é bidimensional, ela tem altura e largura, ela não tem profundidade. Mas no caso do desenho artístico, a gente faz os paranauê para dar a ilusão de ótica de que você tem profundidade, né? Então, assim, no caso aqui, a luz e sombra, o claro e escuro, o esfumato, né? Tem vários nomes, né? Ele faz isso, né? Ele vai te dar uma sensação ótica de que há uma profundidade. Para isso, você tem a técnica, né? Porque você tem que fazer de maneira correta para você ter essa sensação. Porque senão, em vez de você ter a sensação do volume, você vai escurecer, mas vai só achatar, tá? Aqui ele é muito simples, né? Ele não tem essa grande elaboração, né? Então, olha só, como ele tem uns risquinhos, eu vou fazer uns risquinhos com o lápis em pé. Poderia também, nessa hora, trabalhar com a minha lapiseira, tá? Eu acho até mais jogo, porque se eu forçar muito a ponta do lápis ali para fazer os risquinhos, essas achuras, né? O que vai acontecer? O lápis vai perder a ponta rapidinho, daqui a pouco eu tenho que estar apontando ele, né? Então eu vou fazer com a lapiseira, porque inclusive ela não perde a ponta, né? A ponta tá sempre fininha. Ok? Fiz aqui os risquinhos.
E agora, gente, o macete. Vocês estão vendo que aqui a gente tem uma forma curva, né? Eu tenho que fazer essas linhas acompanhando a forma, tá? Sempre em curva. Quando vai chegando para o centro, elas já podem ficar mais retas. Se eu fizer linhas retas aqui, eu não vou conseguir dar o efeito de volume, de arredondado, tá? Então, eu saio daqui de cima, posso vir com a lapiseira, tá? Não vai ficar muito parecido com aquele ali, gente, já expliquei o porquê, né? Porque ali tá com caneta nanquim. Mas eu quero que vocês trabalhem em casa com lápis e lapiseira. Então, eu vou fazer aqui com lápis e lapiseira, tá? Repara que ele é mais escuro em cima e mais escuro embaixo. E aqui no centro é como se tivesse um brilho, uma luz batendo que abre esse brilho. A gente tem duas maneiras de fazer isso, gente. Como o cabelo dele não é muito escuro, tá? Só aqui que estava bem mais escuro e mais nas laterais, eu tô trabalhando com o cabelo todo em branco e fazendo as linhas. Mas eu vou ainda fazer um sombreado em cima e embaixo com o lápis, tá? Eu tô só querendo dar uma diretriz, tá? Um direcionamento aqui que já vai me ajudar, né? Então, eu tô querendo só direcionar essas linhas. Conforme vai chegando no meio, como eu falei para vocês, ó, ela vai ficando mais reta e ao mesmo tempo, tá? As seguintes já começam a... Essa tava com curva para cá, acompanhando essa linha de fora, e as daqui vão estar com curva contrária, acompanhando esse lado, a linha de fora. Repara, gente, que eu puxo, ó, eu ponho a lapiseira, puxo, mas quase que vou tirando, tá? E não faz curvinha na ponta, não. Cuidado para não fazer isso, ó, tá? Tem gente que na hora de fazer faz isso aqui. Não pode, tá? Você vai calcar a lapiseira, puxar e meio que já vai tirar, quase que levantar teu braço, tá? Levantar o punho para não pesar no final, para ficar uma coisa leve no final, ok? Então, ó. Aqui eu fiz de cima para baixo, embaixo eu tô indo de baixo para cima, tá? Se por acaso alguma linha fica feia, estranha, torta, você vai com a borrachinha. Ó, aqui as minhas eu não gostei muito dessas linhas, não. Então, eu venho com a borracha e dou uma apagada, tiro o pozinho. Cuidado na hora de soprar para não cuspir no papel, não ir gotícula de saliva, tá? Nem é o ideal a gente soprar. O ideal realmente é você ter um pincelzão, né, macio, como eu falei, né, para você ir limpando, ou um paninho muito fininho, muito levinho, que não, pode ser até sintético, só para tirar o pozinho da borracha sem forçar, tá? Sem arrastar em cima do papel e levar o... Ó. Olha lá, gente, tá? Já dei uma direcionada, né? Coloquei o direcionamento ali para onde eu quero. Agora, lembra que aqui eu pintei com um tom mais escuro? Eu vou sair daqui e vou fazer a mesma coisa, ó, de cima para baixo. Eu não quero, gente, que vocês usem agora nenhum recurso extra além do lápis, tá? A gente até poderia usar um pó de borracha nesse momento, mas esse papel não é um papel muito adequado para pó de borracha. Ele também, mesmo com pó de borracha, ele costuma manchar, tá? Mas eu não quero que use algodão, dedinho, pincel. Eles facilitam muito, principalmente o pincel e o algodão. Dedo não, né? Porque o dedo tem gordura. Mas o pincel e o algodão facilitam bastante. Mas eu quero que primeiro, gente, vocês aprendam a controlar o lápis. Não adianta colocar pincel e algodão aqui sem saber controlar o lápis, tá? Ó, isso é uma linha reta. Sabe o que é isso aqui, ó? Ó, tá vendo?
Eu vou ter que substituir essa tábua aqui pra gente trabalhar com textura, porque com sombreado, porque ela tá texturizando. Ô Lília, mas está sumindo as linhas que você fez, muitas não estão mais aparecendo. Não tem problema, depois eu reforço. Eu não gosto não, nem, acho que eu nem sei trabalhar fazendo do início ao fim um pedacinho. Eu vou aos poucos, sabe? Eu vou, primeiro eu direciono as linhas, depois faço sombreado, depois se houver necessidade eu redireciono, eu refaço essas linhas, né? Eu prefiro trabalhar assim. Então, assim, há pessoas que trabalham diferente. Pega esse pedacinho aqui e já deixa pronto, né? Do começo ao fim vai por pedacinhos. Eu não faço assim, não é meu estilo, né? Repara que aqui, gente, nesse meio, eu já estou deixando um clarão, ó. Eu já estou. E a gente tem que se controlar, porque quem está acostumado já a trabalhar com algodão, com pincel, com papel higiênico, a vontade que dá de passar aqui para agilizar é gigantesca, né? Mas a gente se controla, porque realmente vai ajudar você não usar nada que mascare o seu trabalho, porque o algodão, ele acaba também mascarando, né? O pincel, se você está fazendo uma coisa não muito bem feita, ele vai dar uma harmonizada naquele não muito bem feito, mas aí você não consegue corrigir o teu erro. Então eu gosto de passar para o uso de pincel e algodão quando a pessoa pelo menos já experimentou tentar consertar, resolver o problema só com lápis. Repara, gente, ó, puxo aqui com mais firmeza e para baixo mais de leve, e para cima eu ponho várias linhazinhas juntas a ponto delas pigmentarem, né, com grafite, fazendo uma parte bem escura. E como aqui para baixo eu já vou abrindo, né, ficando mais leve, fazendo menos linhas, então já vai ficando mais clarinho, porque a gente tem que fazer essa passagem para o branco, né, para a luz, de forma gradual. Não pode ficar uma linha reta. Eu não posso pegar a borracha e apagar assim, nunca, tá, gente? Depois eu vou ensinar a usar a borracha para apagar, caso você queira uma parte que tenha ficado muito escura e você acha que a parte escura foi até muito embaixo, né? Então eu vou ensinar como é que a gente usa. A gente também apaga no sentido que o lápis está fazendo aqui. A gente vai apagar assim, tá? Assim, assim, tá? No mesmo sentido que estaria a linha, para poder fazer uma luz coerente, né? Com o mesmo caminho dos fios, porque isso aqui são fios de cabelo, né? Então, no caso, é um cabelo liso, tá? Se fosse um cabelo crespo, seria outra técnica, cacheado, né? Outra técnica, né? Então, assim, tem formas diferentes. A gente vai fazer alguns cabelos também aqui para vocês aprenderem. O mais complicado, eu brinco, que é o cacheado, a meu ver, é o mais trabalhoso, tá? O liso e o mais crespo são mais simples. O cacheado é o que, para mim, é o que dá mais trabalho, ondulado, cacheado, enfim. E o cabelo escuro também é mais trabalhoso que o claro, né? Porque o claro você só não jogar muito grafite, né? Deixar a luz, o grisalho, o louro. Já o preto mais escuro, você tem que fazer um trabalho de sombra maior, né? Então, gente, olha, aqui eu tenho um tom médio, mas aqui eu tenho um tom mais escuro. Então, eu vou voltar lá pra cima e vou intensificar aqui. Lembra, gente, que eu tô trabalhando com papel sulfite, que é um papel muito ingrato para desenho, porque ele não dá tons muito escuros, ao mesmo tempo ele é ruim de apagar, ele fica em tons mais médios, porque como ele não tem textura, ele não tira muito o pozinho do lápis, não prende, né? E borra muito fácil, tá? Mas pra gente aprender é o ideal.
Então, ó, também não vou escurecer fazendo faixa. Eu vou escurecer sempre puxando para baixo, para dar sempre a sensação, tá? De que a gente tem aqui um volume de cabeça, né? Que é um ovoide, né? A cabeça, ela é mais arredondada, né? No nosso caso aqui seria até se fosse aqui um círculo, né? Porque pegaria aqui largura igual a altura, mas em geral a cabeça é um ovoide, né, gente? Então, ó, onde tá mais escuro? Sempre olhando para cá. Esse ladinho aqui tá mais escuro, tá? Aqui. É a primeira vez que a gente tá fazendo, né? Eu acho importante apresentar tudo como eu tô fazendo, tá, gente? Não vou ficar adiantando muito, não. Mas eu vou dar uma pausa para poder fazer essas partes mais escuras que eu quero mostrar como clareia também, como eu posso apagar. Gente, retomando aqui, olha, eu dei uma adiantada, né? Acertei aqui as pontinhas, né? Escureci, né? Tem umas pontas que ultrapassam, então eu tô fazendo isso. Vou com lápis mais pontual, mais em pé, com um pouco mais de força. Tô usando mais o lápis do que a lapiseira, porque a lapiseira ela é 2B e o lápis é 6B. Então eu consigo fazer um cinza mais intenso com lápis, né? Tem umas linhas que elas estão praticamente indo de cima a baixo, né? Então eu também posso fazer essas linhas agora mais pro final, tá? Que elas correm praticamente todo o cabelo, né? Ó, posso fazer. E vou sempre olhando para a folha, né? Para poder tentar reproduzir o mais fiel possível, tá, gente? Eu queria mostrar abrindo com a borracha, apesar de que é aquela coisa do papel ingrato, né? Olha, a borracha tá suja, tá vendo? Então eu preciso limpar essa borracha. Se eu passar essa borracha assim, o que vai acontecer? Vai fazer isso, ó. Olha lá, tá vendo? Mancha. Não sei se dá para vocês perceberem aqui, ó. Tá vendo? Então eu preciso passar essa borracha, não, o ideal não é passar na folha onde você tá fazendo a arte final. O ideal é que você tenha uma outra folhinha, tá? Onde você possa arrastar, ou a própria lixa, uma lixa fina, né? Para você arrastar a borracha. Vou colocar minha mão apoiada em cima do papel para eu não sujar isso daqui e não ir levando. E vou, olha, com a borracha, ó, eu abro, sujou, vou rodar ela. Porque se eu mantiver o mesmo lado arrastando, vai, em vez de clarear, vai sujar. Ó, já sujou a borracha pra caramba. Acontece isso no papel com textura, no papel canson, no papel próprio desenho? Acontece, tá? Também. Mas aqui é mais ingrato, porque esse papel ele é ruim de apagar, tá? Ele é muito ruinzinho de apagar, ele não abre luz, ele fica acinzentado. Então, gente, repara como eu tô fazendo com a borracha, como se eu fosse o lápis, ó. Eu levo a borracha com o mesmo movimento que eu tava levando, né, o lápis, tá? Tô limpando a borracha, ó. Passei uma, duas vezes, mesmo assim a segunda vez o ideal é você já girar para não pegar em cima e já limpo, tá? Como seria o pó de borracha aqui? Daria para usar o pó de borracha? Eu vou fazer aquele vídeo curto, eu prometi, vou fazer, gente, usando o pó de borracha, porque eu tô com medo de adiantar muito, mostrando coisas que eu ainda não ensinei aqui, eu fico meio indecisa se vale a pena. Mas o pó de borracha aqui poderia ser usado, mas também teria que ser usado nesse sentido, só que ele ia abrir mais, né? Porque a gente não ia conseguir ter controle dele, porque nós usamos ou com algodão ou com o próprio papel higiênico, então ele abre mais arredondado, né? O movimento dele de abrir luz é assim. Aqui, como eu quero essa coisa mais riscada, eu acho mais aconselhável a borracha. Ou essa daqui, que é maravilhosa. Mas eu não tô tentando, aliás, eu estou tentando não usar material
que algumas pessoas não tenham, tá? Porque eu acho importante também, mesmo quem não tem todo esse material que eu mostrei naquele videozinho, entender que dá para fazer sem ele, tá, gente? Eles são, ó, igual essa borracha aqui, ó, que eu também tenho que limpar, tá? Eles são facilitadores, mas não há impedimento dizer assim, ah, não vou conseguir fazer porque eu não tenho. Não, aí você volta, tá vendo? Eu apaguei, agora eu volto ó, ou com a lapiseira ou com lápis, fazendo umas linhas mais escuras, tá? Aonde eu tô vendo aqui que apagou demais, né? Abriu a luz, mas aí apagou demais, então eu vou voltar. Sendo que aqui, gente, entrou sim ali um algodãozinho, tá? Pra fazer esse cinza. E eu não tô querendo usar aqui, tá? Pra gente aprender a controlar. Então, pode ser que fique um pouquinho diferente dali, ok? O fato da gente não tá usando a caneta nanquim e não tá usando o algodão, tá? E é isso, gente, olha, um cabelo liso com luz, né, com essa luz nessa posição, como se a luz estivesse pegando daqui, né? E quanto mais a gente faz carinho no papel e mexe, mais bonito você vai conseguindo o efeito, né, gente? Luz e sombra é uma técnica demorada, tá? Ela não é rápida, não. O ideal também, sempre falava isso para meus alunos, é você não pegar um desenho e ir de cabo a rabo, de início a fim, sentado, não. O ideal é você parar, dar um tempinho lá, beber uma água, voltar, olhar novamente o desenho, tá? Botar ele em pezinho, ó, fazer isso aqui, ó. Colocar um em pé, o outro em pé aqui na tua frente, para você poder olhar os dois, né? Mais distante, porque aí você vai conseguir enxergar melhor. O seu olho vai estar menos viciado com a forma, com o que você vinha fazendo, porque você deu uma descansada, tá? E você vai enxergar melhor, tá? Então, o desenho tem essa questão. Não aconselho a pessoa desesperada, com hora, ter que fazer alguma coisa correndo, porque não fica legal. E faz, refaz, apaga, volta, tá? Por isso é que você tem que ter um papel bom, porque o desenho tem essa esfregação, né? E se você não tem um papel bom, ele mancha, ele rasga. Ok? Ó, deu uma sujadinha aqui, ó. Foi minha mão que eu encostei. Tá? Então, gente, é isso aqui. Ó lá. Tá? Aqui a gente tem caneta nanquim, aqui é só lápis e lapiseira, mas ele já tá mais ou menos, né? A orelha dele, tô vendo uma diferença aqui na forma. Essa daqui tá menos redonda do que essa, ó. Aí a gente teria que medir novamente, tá? Eu vou no olhômetro aqui mesmo, sem medir. É lógico, pessoas, que esse desenho é um desenho simples. Tem gente que está acostumada a desenhar que vai olhar, não precisa nem fazer caixa nem nada disso, mas é aquilo que eu falei, a gente está aprendendo o método. E eu estou começando com um desenho simples, eu estou usando um material mais simples, porque eu preciso fazer com o básico para todo mundo ver que é possível sim. Né? E aí depois, conforme a pessoa vai se identificando, vai gostando, ela vai vendo o preço do material, vai comprando, ok? Então assim, eu vou parar. O próximo exercício que eu vou fazer com vocês, com luz e sombra, vai ser com uma esfera. Mas eu não vou fazer agora nesse vídeo não, para não ficar muito cansativo. Depois, se for o caso, eu gravo um curto ou acelerando ou fazendo como eu tô fazendo, dando essas interrompidas, tá? Essa pausada. Aí a gente vai trabalhar com uma esfera, quer dizer, com um círculo para transformar em esfera, ok? Aí eu vou fazer também uma folhinha para colocar lá nos comentários o link para vocês imprimirem, para vocês terem para onde olhar. É sempre importante ter para onde olhar para conseguir fazer o realismo, tá, gente? Tirando da cabeça é muito mais complicado. A gente precisa realmente de um modelo, tá? Assim como a gente vai fazer o retrato olhando a foto da pessoa depois. Ok, gente? Então aqui, ó. Luz e sombra, cabelinho liso. Vamos tentar fazer? Tá?
Abraço!